Me emocionei com esse coral, hein? Mais alguém? Só todo mundo. Que linda a música. Cadê a Anne? Deus seja louvado pelo trabalho de vocês, Rodrigo, toda a equipe do coral. Que lindo ouvir vocês. Acho que eu volto pro Natal. Dia 21 eu vou colar aí. Rapidinho, né? Deus seja louvado. Muito, muito especial ouvir essa canção. Toco num assunto que me ama. Eu amo muito e toca muito no meu coração. Quando você fala assim, a letra: eu desafio a própria morte, eu rompo os mares. E tem um texto muito lindo de um poeta chamado Estênio Marcius que diz: o seu amor é tão forte, o amor de Deus, mais que o inferno e a morte. Ele diz: são torrentes que arrebentam o chão. É mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares do que arrancar o amor do seu coração. E aí quando vocês cantaram, você fala: já me derrubou aqui. Eu estava tão animado, subi tão alegre, já estou tão aqui choroso. Eu vou falar uma coisa, depois que eu terminar de falar, você fala tá bom? Presta atenção. Chegamos no último dia. Nossa, que surpresa vocês. Vocês estão assim naturais. Eu digo porque foi tão especial para mim conhecer vocês, andar com vocês, conversar, trocar abraço, oração. Foi tão bom. E eu louvo a Deus por esse convite. Obrigado mais uma vez, pastor André, por ter me convidado, me abraçado, me colocado dentro da sua casa, me levado para todos os lugares, me trazido de todos os lugares, passado minha camisa e feito tantas outras coisas mais. Obrigado, pastor. Sua igreja é, para mim, a representação do que é o corpo de Jesus. Ela é uma grande família espiritual e dá vontade na gente fazer parte dessa família. É muito especial. Deus te abençoe muito na liderança dessa igreja espiritual e os anciões dessa igreja, os líderes que são eleitos e que foram eleitos para os próximos anos. Que Deus abençoe muito vocês. Os jovens, visitantes que estão aqui, isso aqui é um lugar de paz, de abraço. Quando você pisar nesse lugar, você se sente em casa, porque aqui é casa de Deus mesmo. Não porque Deus escolheu habitar aqui apenas, mas porque gente de Deus, cheia de Deus, está habitando aqui nesse lugar. Então venha para cá, se sinta abraçado, você que está visitando a gente aqui. Eu me despeço hoje de vocês. Agora foi natural, agora eu não combinei. Só foi uma tintã ali para a felicidade que eu prometi que ia dar. Brincadeira, foi a felicidade que puxou esse álbum. Eu me despeço de vocês hoje. Meu voo sai na terça pela manhã. Tem alguns compromissos aí muito difíceis de realizar, que é conhecer um pouco mais da cidade no domingo e na segunda. Mas eu trouxe no meu coração, para fechar a semana do discipulado, um último chamado. E eu mudei o que eu ia falar. Eu ia falar sobre um chamado à morte, um chamado à vida. Eu decidi falar de outra coisa, porque ontem meu coração ficou muito tocado com o que a gente viveu aqui. Quem estava aqui ontem sabe. Foi um momento de comunidade, de tomar a ceia em família, né? O símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E aí eu vou convidar vocês para outra coisa. O chamado hoje é para o descanso. O chamado para o descanso. A vida do discipulado não é apenas uma vida em que a gente é convocado para o reino, para o perdão, para ser filho, para servir, para ter apenas um Senhor e não se apegar com as coisas dessa vida. É um chamado que também exige de nós descanso. Descanso. Talvez seja o chamado mais difícil da gente responder. É quando alguém diz assim: descansa, deixa que eu cuido. Talvez seja o chamado mais difícil de como seres humanos, com natureza hipercontroladora, que quer ter o domínio de todas as coisas. Talvez seja muito difícil olhar para alguém e dizer assim: tudo bem, eu confio em você. Pode tocar, pode guiar que eu fico tranquilo. Eu não sei você, esposo que está aqui, ou namorado, namorada, o que você sente quando você tem que passar o volante para aquele que está do seu lado no carro. Geralmente a gente que dirige muito, está sempre no banco do motorista. Quando você está no banco do passageiro, tem um certo incômodo. Alguém sente isso, um incômodo? Puxa, eu não consigo ser passageiro. E quando a minha esposa assume o volante, é um negócio impressionante. Porque aí a Mari vai para o controle do carro e eu fico
com medo, mas não por ela. É porque parece que a sensação, eu confio muito nela e confio muito mais nela do que em mim no volante. Acho ela uma hipermotorista incrível. O machismo não chegou lá em casa. Só que quando eu olho para a Mariana dirigindo, eu me sinto vulnerável por um fator. O controle não está na minha mão. Eu não estou dirigindo, eu não estou com o volante. E talvez seja muito difícil, na vida do discípulo, entregar o controle da vida a Jesus. Descansar é muito difícil. Quando alguém diz assim, olha, a salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada. É pela graça, é um presente. A gente, não é possível. Tem que ter um jeito de pagar. Não, já foi pago. Jesus morreu, ressuscitou e pagou. A salvação é pela graça. Não, mas tem que ter uma forma de eu retribuir isso. Tem um jeito de retribuir. Você sai e ama os outros. Cumpre a lei em amor. Vai amar seus irmãos. Vai cumprir o seu chamado. Mas pagar não, porque não está à venda. É tão difícil descansar na promessa de que Jesus nos chama para um caminho também de descanso. Eu quero abrir com você um texto muito famoso, que a gente usa muito na nossa geração, mas eu quero explicar o contexto em que Jesus disse isso, que está em Mateus capítulo 11. Abra por gentileza a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, verso 25 em diante. Mateus 11, 25 em diante. Vou sentir saudades de vocês. Agora, qualquer coisa que eu falar vai ser um A, né? Mas é verdade, eu vou sentir saudade. Eu mesmo falo. Mateus 11, a partir do verso 25. Diz assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Verso 27. Meu Pai confiou todas as coisas. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Neste contexto, Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, alívio, descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma de vocês. Meu jugo é fácil de carregar, meu jugo é suave, e o meu fardo que eu lhes dou, ele é leve. Talvez aqui esteja o chamado do discipulado mais difícil de aceitar. A Bíblia diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo, e me siga. Tomar a cruz, e deixa eu explicar algo aqui bem simples para você. A sua cruz não é a sua sogra, não é seu sogro. A sua cruz não é uma doença. Sua cruz não é um desemprego. Sua cruz não tem nada a ver com isso. Sua sogra, seu sogro, sua doença pode ser um encosto, uma coisa ruim de carregar. Mas a sua cruz não. Sabe o que a sua cruz é? Sua cruz é o seu ego absoluto, que sempre quer ter razão. Sua cruz é o seu ego absoluto que não perdoa pessoas. Sua cruz é o seu ego absoluto que diz assim: sou melhor que aquele. Eis que não sou tão pecador como este. Sua cruz é aquela cruz que você carrega, aquele ego que diz assim: olha, eu preciso ter aplauso e reconhecimento. Preciso ter prioridade. Não me reconhece nessa igreja. Sua cruz é esse ego que grita dentro de você para reinar em você. É ele que Jesus fala: põe isso na cruz, negue-se a si mesmo, e você vai poder conhecer uma nova vida. Discipulado não é sobre o que eu sei sobre Jesus. É sobre que tipo de discípulo, de ser humano eu vou me tornando. Ele dura uma vida inteira. Eu vou sendo sempre transformado à imagem de Jesus. Então Jesus diz assim: mate esse ego diariamente, crucifica esse eu mesmo na cruz, para que de alguma forma a minha vida possa ter espaço de habitar em você e você viva uma nova vida.
Nesse contexto, Jesus diz assim, olha, existem verdades que foram reveladas para os simples, para as pessoas mais comuns, aqueles que são como crianças. A criança no Novo Testamento tinha valor quase zero para a religião. As crianças eram vistas assim como simplicidade, com pureza, mas eles não valorizavam as crianças. Tanto é que Pedro, o Tiago, o João não queriam nem deixar as crianças chegar perto de Jesus, lembra disso? Não deixa. E Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos. Quem não for como criança não pode herdar o reino dos céus. Jesus está dando uma lição sempre ao contrário do que a gente imagina. Jesus vem com uma verdade. E aqui ele está dizendo assim, o Pai revelou verdades para as crianças espirituais, no sentido daqueles que são insuficientes perante a sociedade, daqueles que não se sentem capazes, e o Pai revela e se revela para quem Ele quer. E aí, nesse contexto, do nada, Ele vem assim, venham a mim se você está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te aliviar, eu vou te dar descanso, e tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, para que você aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Esse texto aqui, a gente usa muitas vezes, sabe para falar do quê? De estresse, de cansaço. Trabalhou muito aqui na semana, aí você fala, nossa, eis que Jesus diz, vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Esse texto não fala de cansaço físico. Esse texto não fala de cansaço mental. Esse texto fala de cansaço religioso. Este texto está dizendo assim, vem até mim se você está cansado e sobrecarregado de religião. Puxa vida, como assim, pastor? Religião não é algo bom? É algo muito bom. Mas ela pode ser também um grande inimigo da nossa paz espiritual. Que contrassenso, né? A religião que nos religa a Deus ser o nosso maior inimigo contra a nossa paz espiritual. Jesus está dizendo assim, existe um cansaço acontecendo nessa região, pela religião que vocês vivem. E por que eu estou escolhendo falar disso nesse último dia? Porque vocês estão sendo chamados a semana inteira para serem discípulos de Jesus e discípulas de Jesus. E o meu chamado final é assim, entrem nesse caminho sabendo de uma coisa, existe descanso no caminho. Existe descanso nessa jornada. Ela é feita de cruz, dia após dia, de luta, de dor, de batalhas espirituais contra o nosso ego, mas ela também é feita de descanso. Jesus convida a gente para um descanso. Então eu fiz 3 perguntas para este texto aqui. A primeira pergunta que eu fiz é a seguinte, o que significa esse convite para vir descansar? Descansar do quê? Eu já respondi, do sistema religioso. Vou explicar como acontece isso. Segunda pergunta que eu fiz, já eu entro nela. Por que o jugo de Jesus e o fardo dele é suave e é leve? Por que ele escolheu essa expressão? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que esse paradoxo entre jugo e fardo ser leve e suave? Vamos entender isso hoje. E terceira pergunta, qual é a condição que eu tenho que viver para experimentar descanso, leveza? Tudo bem, então? 3 perguntas. Do que eu descanso? Por que o jugo de Jesus é fardo e o fardo dele são leve e suave? E qual que é a condição que eu tenho que ter para entrar nesse descanso? Então a primeira pergunta que eu vou responder é, o que significa esse descanso? Deixa eu responder para você, explicando para você o sistema judaico de religião. Por que Jesus fala isso para os discípulos? Olha, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu falei isso no Mínima, na semana passada, no programa Mínima, que teve aqui. Alguns não assistiram, então eu vou repetir só esse trechinho. Existia um sistema educacional judaico que enviava as crianças para a escola desde pequenas, como a gente faz hoje. E dos 6 aos 10 anos, a criança já ia para um primeiro estágio da escola judaica. Com 6 anos ela já ia para a escola. E o estágio chamava Beit Sefer. Beit Sefer era a casa que iria começar a aprender o livro, aprender a saber o que era o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A criança aprenderia não só o que está escrito, mas ela iria além, ela decoraria as palavras do Pentateuco. Um judeu, criança de 6 a 10 anos, ia estudar durante 4 anos para decorar as escrituras. Isso era muito comum. Jesus passou por esse processo em casa também, decorar as escrituras. Lembra que Jesus, tudo que ele respondia, está escrito? Lembra? Em Deuteronômio, está escrito, ele sabia onde estava escrito. Então, as crianças decoravam isso. Quem era muito bom e se destacava na memorização das escrituras, seguia para o segundo estágio. E o segundo estágio da educação judaica era o Beit Talmud,
que era um estágio onde, dos 10 aos 14 anos, a criança ia aprender os profetas menores, os profetas maiores, os livros poéticos. Eles decoravam toda a escritura, praticamente, do Antigo Testamento. E também começava a ter acesso à tradição oral dos judeus, ou seja, como que os judeus interpretavam aquela lei. Ele ia estudar tudo isso. Aos 14 anos, ele tinha que ter todo esse conhecimento. Os melhores dos melhores iam para o terceiro estágio. Os que não passavam desse estágio, voltavam para casa, sabe para quê? Para ser carpinteiro, para ser pescador. Entende o que eu quero dizer? Voltavam para a casa do pai para ajudar o pai nos seus negócios. Porque na sinagoga eles não tinham avançado nos próximos estágios. Quem passava do segundo estágio, Beit Talmud, de 14 anos para o próximo, entrava no estágio chamado Beit Midrash. Beit Midrash era dos 15 anos em diante. E ele tinha que não só saber a tradição oral, não só saber o Antigo Testamento, mas ele tinha que aprender a fazer perguntas. Perguntas sobre a lei, como guardar a lei. A questão dos rabinos era ler a lei de Deus, interpretá-la e tentar aplicar na vida. Então, meditar na lei tem a ver com eu medito para tentar vivê-la, aplicá-la. Então, alguns rabinos ali disputavam a sua hegemonia dos seus discípulos. Havia dois, por exemplo, muito famosos. Hillel, uma escola, e Shammai, uma outra escola, na época de Cristo. Jesus não era um rabino autorizado pelo sistema religioso. Jesus era de Nazaré e era filho de carpinteiro, certo? Ele não estava nessa escola. Os discípulos também não estavam nessa escola. Os discípulos eram pescadores. Estavam com seus pais trabalhando. O texto descreve que estavam ajudando seus pais. Mas os melhores dos melhores passavam para o terceiro estágio. E o terceiro estágio, Beit Midrash, era o seguinte: eu agora, discípulo, com 15 anos, 16, vou escolher um rabi, um mestre, para eu poder seguir. Então eu chego para um mestre e digo assim: ô Hillel, eu já passei para a escola toda, eu decorei a escritura, eu sei a oralidade, eu sei fazer perguntas sobre a lei, eu queria muito poder te seguir e ser como o Senhor é, e ser a sua exata cópia, para poder seguir o teu chamado, a tua vida, para que você se reproduza em mim. E o Hillel ia fazer, sabe o que com o discípulo, com o menino? Um teste oral, ia fazer perguntas, ia perguntar se ele sabia onde estava escrito tal coisa, o que ele achava sobre a guarda do sábado, sobre alguns detalhes da lei da purificação, e o menino ia respondendo, se ele achasse que o menino estava apto para segui-lo, ele dizia: você pode me seguir, come and follow me, é o que Jesus fala para os discípulos, siga-me, mesma expressão, você pode me seguir, o rabino dizia isso. Se ele não dissesse isso, muito obrigado, você não é capaz, pode voltar para o emprego do seu pai, você nunca vai ser um rabino, um judeu, um grande estudioso da palavra. O que é interessante nisso? Jesus, com 12 anos, está no templo. Lembra o que ele está fazendo no templo? Ele está meio perdido lá, esquecido, Maria esquece ele, José esquece ele, vão embora, e ele está no templo, e quando eles voltam para ver Jesus, o que ele está fazendo no templo? Conversando com quem? Com os fariseus, com os rabinos, com os doutores da lei. E ele está fazendo perguntas para aqueles homens. E aqueles homens falam assim: meu Deus, esse menino tem 12 anos e faz umas perguntas. Lembra disso? Esse menino tem 12 anos e ele faz umas perguntas que não dá para entender. Mais ou menos o que está por trás do texto é isso. Jesus já começava a falar sobre a lei de Deus e ele fala: convinha estar na casa do meu pai. Ele tinha uma consciência e começa ali a ter uma consciência de que ele é o Messias. Por que eu estou falando isso? Porque no chamado de Jesus, quando ele fala sobre o jugo, o conjunto de interpretações, presta atenção agora, o conjunto de interpretações sobre a lei de Deus de um rabino era chamado de jugo. Por exemplo, um dizia assim: você pode caminhar 5 quilômetros no sábado. Tudo bem? O outro rabino dizia o seguinte: não, olha, é o seguinte, é com sacola ou sem sacola? Não é com sacola. Não, com sacola pode 4, sem sacola 8. Tudo bem? Era uma interpretação. Você sabe que existe, isso é verdade, eu não estou inventando. Se minha casa pegar fogo, posso pegar as coisas se for sábado? Não, se pegar fogo no sábado, você tem que sair. Tinha isso lá. Não, aqui você pode pegar só o pertence que você mais gosta, 1 ou 2. Então existiam assim leis. Eu posso cuspir no chão no sábado? Não, você não pode cuspir. Por quê? Porque no meu jugo, na minha interpretação de guardar o sábado, entende? O jugo que eu ponho sobre você diz que se você cuspir, você está trabalhando, que você está regando a terra. Isso é verdade, eu não estou inventando, ok? O outro dizia: não, pode cuspir tranquilo. Só que não cospe no lugar. Percebe o que eu quero dizer? Detalhes.
esse conjunto de detalhes de um rabino era chamado o quê do rabino? O jugo do rabino. O fardo que o rabino colocava sobre o seu discípulo. Isso era o jugo, interpretado religiosamente. Deixa eu te provar isso biblicamente. Pedro, quando está falando em Atos 15, ele diz assim: por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguiram carregar? Pedro está dizendo que o jugo é o quê? A opressão religiosa. Vocês estão colocando coisa nesse povo que está chegando agora na igreja que nem vocês carregam. Já viram isso acontecer em algum lugar? Aqui na Austrália não acontece. Mas no Brasil, o camarada chegou na igreja, aí algum religioso encontra ele e bota um jugo nesse camarada e nessa pessoa que ele mesmo, na família dele, não carrega, mas ele gosta de colocar no outro. Então Pedro está criticando essa postura da igreja. Olha outra coisa que Jesus fala. Mateus 23. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E olha o que Jesus vai falar. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para poder mover esse fardo. Então está claro para você que fardo e jugo, na mente dos discípulos, era o quê? Peso e opressão religiosa. É quando a igreja, ao invés de tornar alguém melhor e mais parecido com Jesus, quando você pisa aqui para ser um discípulo, ela te torna alguém pior. Você se torna alguém menos amável, menos compreensível, aliás, menos compreensivo também com as pessoas. Percebe? Há ambientes religiosos que são tóxicos. Você concorda comigo? Tem algum lugar que você pode pisar e, ao invés de você conhecer o amor de Deus, você vai conhecer a tristeza da religião, a culpa e a opressão da religião. Jesus também vivia isso naquela época. Aqui na Austrália não tem isso. Mas no Brasil tem a lot. Everywhere. All around. Tô deitando no inglês. Tô monstrão. Não tá? Tipo, parece que aqui não acontece isso. Mas, pessoal, como tem julgo religioso. Olha, se tem um mecanismo capaz de criar muitas dores, neuroses, culpas e medos, é a própria religião. Quando ela é feita de um jeito que eu imponho sobre alguém um fardo que eu mesmo não tenho coragem de carregar. Jesus está lutando nesse contexto. E nesse contexto ele olha para o contexto religioso e ele fala assim: vinde a mim. Presta atenção agora no convite. Vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Vinde a mim, porque o meu jugo não é o jugo desses homens que estão falando que não pregam, que pregam, mas não vivem. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ficou claro por que Jesus chama a gente para descansar? Porque havia muita opressão religiosa. Na versão A Mensagem, que é uma Bíblia que o Eugene Peterson escreveu, um pastor, é quase uma metáfora, ele coloca ali uma descrição mais poética do texto, ele escreve assim, ó: vocês estão cansados e enfastiados de religião, então venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço, Jesus está dizendo. Aprendam, eu adorei isso aqui. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros na jornada e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Jesus está chamando eles para viver uma outra religião. É discípulo, tem cruz para carregar, mas tem um Cristo chamando a gente para descansar. É ou não é um paradoxo? Deixa eu mostrar para vocês uma foto de um jugo. Mostra para mim, aqui uma foto de um jugo. Já viram isso? No contexto agrícola, jugo também significava aquele material que você coloca no animal para que dois animais possam, então, arar a terra. Você duplica ali seu trabalho e bota um jugo sobre um animal, um peso. Pode passar a foto. Eu fiz uma pesquisa muito profunda no Google para trazer essa foto. Então aqui está explicando o jugo. Veja, a seta está apontando para o jugo. Acho que está claro agora o que é o jugo. Dois animais trabalhando no campo, lado a lado. Pode passar mais um? Aqui uma foto real, verídica, que eu tirei do Google. E aqui o que eu acho que acontece comigo e Jesus. Jesus está dizendo assim: vinde a mim, carrega o jugo comigo. E eu me sinto geralmente esse jumento.
Jesus está dizendo que vai andar comigo carregando o jugo, e eu me sinto um tolo, porque eu acho que eu consigo carregar. Preste atenção, sozinho. Jesus está chamando a gente para carregar um jugo, um fardo. Ele diz assim: aprendam de mim, andem comigo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deixa eu ler para você o que diz um ditado judeu. Diz assim, ó: ponha seu pescoço sob o jugo e deixe sua alma ser instruída. Isso era muito comum para eles. Põe o seu pescoço sob um jugo, deixe alguém colocar um ensino e deixe sua alma ser instruída. Soa pesado, não soa? Você parar teu pescoço, ela pode botar aqui que agora eu vou carregar. Assim Jesus via a religião da época, algo pesado, algo hipócrita e algo que deixava os discípulos mais distantes de Deus do que próximo de Deus. E ele chama os discípulos para descansarem nele. E a minha pergunta aqui, eu disse para vocês que a segunda pergunta que eu ia ler para vocês era: qual a diferença do jugo de Jesus? Por que o jugo é suave e leve? E eu vou dar a resposta bem simples. O jugo de Jesus é suave e leve, sabe por quê? Porque ele carrega junto conosco. O jugo de Jesus é suave e leve porque é feito em amor. O jugo de Jesus é suave e leve porque quando ele fala, a gente fala assim: é verdade, eu preciso fazer isso, porque eu sei o quanto o Senhor me ama. E ele carrega com a gente. O jugo de Jesus é suave e leve porque ele não deixa a gente andar nessa estrada sozinho, ele carrega a gente um lado a lado. No discipulado ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, todo dia contigo. Só que se você parar para pensar religiosamente, vamos comparar agora o jugo de Jesus e dos fariseus, tudo bem? Desse lado é fariseu, daqui é Jesus. Jugo do fariseu: ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Jugo de Jesus: ame os seus inimigos. Qual que você acha que é mais leve? O do fariseu? Tem certeza? Eu sinto que tem uns caras aqui, uns rostinhos meio fariseu aqui mesmo. Tem um pessoal me olhando com cara de fariseu. Vamos lá. Se você tocar numa mulher impuramente ou num homem impuramente, você vai ser adúltero. Então não vá ter relações ilícitas. Ok. Jesus: se você só olhar e desejar, já é adúltero. Qual jugo é mais leve? Mas vocês estão fariseu hoje, hein? Tá todo mundo querendo ser fariseu. Olha que legal. Porque o jugo de Jesus não parece nada leve. Vamos mais uma. Olho por olho, dente por dente. Isso não quer dizer que você vai sair vingando tudo, mas quer dizer que a vingança tem um limite, senão ia ser olho por cabeça. Né? Então, código de Hammurabi, olho por olho. Então, perder um olho, eu também tiro um olho. Ok. Jugo de Jesus: se alguém te bater na face, que jugo está mais leve para você? Tu curte um olho por olho ou tu curte da outra face? Tu é fariseu. Tá entendendo, cara? Você que é São Paulino, tem salvação para você, cara. O jugo de Jesus, para alguns parece um jugo de amor, é tranquilão, Jesus é brother. Só que ele está levando a lei para um nível muito profundo. Ele aprofunda a lei de um jeito que ninguém é capaz de guardar. E ele fala: se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, porque os fariseus criam as leis, tentam guardar, mas se a sua justiça não for muito maior, você não vai entrar no reino dos céus. E aí ele fala assim: toma cuidado você fariseu, porque algumas prostitutas, alguns ladrões, algum pessoal que você acha que não vai entrar, eles vão ter preferência no reino dos céus. Que loucura é essa que ele está falando? Sendo que esse jugo aqui eu não tenho condição de carregar. Você tem condição de carregar esse jugo aqui de Jesus? É muito difícil. Jugo de fariseu: não mate, não assassine. Tem algum assassino aqui? Talvez não, talvez algum redimido esteja aqui, já foi liberto e está aqui. Mas algum assassino não está aqui solto. Se estiver solto, a gente vai te denunciar. Mas você está aqui. Assassino, não mate. Não matar é fácil, é ou não é? É um pouco mais fácil não matar. Jesus: você já odiou sua mulher? Já odiou seu irmão? Quando você odeia, você mata. Dentro do coração, você já matou. Ele fala isso. Ao odiar, você já matou. Tem gente que só não pega no revólver e na faca, mas mata a relação. Entende o que eu quero dizer? Mata o vínculo. Você não existe mais para mim. Já ouviram isso?
Para você, para mim, você não é mais nada. O que você fez com essa pessoa? Acabou de matar. Para Jesus, como é que a gente carrega esse fardo? Então, a diferença aqui é a seguinte. O jugo de Jesus é mais pesado. Profundamente mais pesado, mas ele diz assim, ó. Existe o jugo dos fariseus, existe o meu jugo, que é muito mais profundo, muito mais difícil, muito mais essencial. Mas o meu jugo é mais leve, suave e transformador. Não dá para entender isso. Mas eu entendo de uma forma, e eu vou resumir. O jugo dos fariseus trabalha no movimento errado. Ele trabalha da externalidade para a interioridade. Entende? Eu pego o jugo da externalidade e tento colocar no meu coração. E isso jamais funcionou na religião. O jugo de Jesus trabalha com a interioridade. Eu me rendo aos seus pés. Eu me lanço em teus braços. Essa graça que me salva, ela me mantém fiel. Ela me sopra a vida nova. E eu começo a viver em amor aquela expectativa que o Senhor teve para mim. Porque não sou eu que vivo. É Cristo quem vive em mim. Não é a minha vontade. É a tua vontade sendo feita em mim. Jesus fala, a direção do fariseu é de fora para dentro. O meu jugo é vivido de dentro para fora. Essa é a verdadeira religião. Um coração de um discípulo, de uma discípula entregue a Cristo, rendido a Cristo, começa a gerar transformação. Só que isso é feito em descanso. Isso é feito em parceria. Veja aqui o que Ellen White escreve sobre isso. O homem, o ser humano, toma sobre seus ombros a tarefa de consertar os caracteres defeituosos que ele tem. Alguém já tentou fazer isso? Se arrumar. A gente tenta fazer isso todo dia, não tenta? Melhorar alguma coisa? Ela diz assim, mas só consegue piorar muitos defeitos. Não sou eu que estou falando. Melhor faria o homem, o ser humano, a mulher, se deixasse Deus fazer sua própria obra. Porque Deus não considera o homem capaz de reformar seu próprio caráter. Está no Evangelismo, página 118. Ele diz assim, em lugar de lutar, no sentido de preparar determinadas regras e regulamentos, melhor seria se você estivesse orando e submetendo sua vida a Cristo, sua própria vontade, seus planos a Jesus. Ele não se agrada quando dificultamos aquilo que ele fez fácil. Ellen White. Ele não se agrada quando dificultamos aquilo que ele fez fácil. Pastor, que heresia. Ellen White. Prefiro os fariseus. Nosso sentimento é sempre preferir aquilo que é sim ou não. Pode ou não pode. Jesus chama a gente para responsabilidade. Você que está conhecendo a igreja, para muitos que estão conhecendo a igreja, religião é um monte de nãos, certo? Ah, eu vou entrar lá, não vou poder isso, não vou poder aquilo. Para muitos que estão aqui, assim, é um monte de não. Para Jesus, na verdade, a religião é um monte de sims. Existem vários sims para você dar. Sim para a vida, sim para a generosidade, sim para o amor ao próximo, sim para a vida abnegada, sim para o altruísmo. Só que a gente foca onde? Nos nãos. A gente gosta de atar julgos pesados e fardos pesados. Jesus está chamando a gente para uma outra relação. Ela termina dizendo assim, ele declara, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde, meu jugo é suave, meu fardo é leve. A inquietude é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o princípio. Olha o que ela escreve, terminando esse trecho. Para cada dificuldade que o discípulo tem no caminho, carregando o jugo e o fardo, para cada dificuldade que o discípulo tem no caminho, carregando o jugo e o fardo, ela diz, o mestre já tem preparado um alívio para ele, um descanso. Para cada dificuldade que você tem na luta espiritual, na vida, carregando o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, ele prepara um descanso. E eu vou caminhar para a minha última pergunta aqui. Tem uma lenda que conta o seguinte, deixa eu ler para vocês. Diz assim, ó. Um homem encontrou um menino pequeno, carregando um menino ainda maior. Aliás, desculpa, menor. Um menino pequeno carregando um menino ainda menor, que era coxo, que era deficiente. Essa carga é muito pesada para você, disse o homem. E o menino respondeu o seguinte, não é nenhuma carga. Respondeu o menino, é meu irmãozinho. A carga que se dá com amor e se leva com amor sempre fica leve. Eu preciso de alguém bem magro aqui agora. Se você se sente magro, eu preciso de você aqui agora. Eu não posso fazer essa ilustração comigo mesmo. E eu também não posso carregar gente do tamanho do mozão.
Alguém magro aí? Quer que eu escolha? Eu escolho. Acho que o Valtinho, se bem que ele é grande, né? Se ele topar vir... Você topa vir aqui? Ah, veio um magro aqui, pronto. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Ele é mais magro que você, é. Vem cá, sobe aqui. Vem cá, do meu lado aqui, ó, do tio aqui, ó. Do lado do tio, virei tio, aí. Bom, o que eu estou dizendo é que Jesus disse que existe um jugo e um fardo para carregar, certo? Vocês preferiram o de Jesus ou dos fariseus? O dos fariseus. Só que eu falei que o de Jesus ele carrega junto com a gente. O que eu imagino que acontece? Jesus vem aqui do lado e fala assim, ó, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Só que é o seguinte, tu olhou, já pecou. Aí o moleque começa a ficar oprimido, né? Não é? Só que ele está carregando junto com você. Ele fala que é leve e suave. Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar junto. Essa é a vida do discípulo. Mas está pesado demais, Jesus. Tranquilo. Mas Jesus, eu estou querendo voltar lá para trás. Só um pouquinho. O jogo é suave, fardela, vem cá comigo. Até que em algum momento na minha vida espiritual eu já vi isso. Desculpa, tá tudo bem. Até que em algum momento na vida espiritual, sabe o que eu vejo? Tentar carregar o jugo sozinho é loucura. Mas quando você aprende que o jugo é suave e é leve, porque o mestre carrega contigo, e é a graça dele que te mantém fiel, é a graça que te liberta e te mantém fiel, é o amor que cura e te mantém fiel, você consegue entender que na verdade, desculpa, ele está fazendo assim, ó, vamos comigo, só confia que eu te levo. Está entendendo? Porque o jugo é suave e leve, sabe por quê? Porque tem um mestre. Ele fala, tu és o meu filho em que eu tenho prazer. Olha essa cena e guarda no coração. Tu és o meu filho em que eu tenho alegria. Mas pai, eu pequei contra ti. Fica quieto, tem festa, você voltou. Entendeu isso? Obrigado, cara. Você vai ganhar um presente, velho. Obrigado. Salva de palmas para ele. Mas pastor, então Jesus me carrega, eu não preciso fazer nada? Pega essa frase no coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. Vou repetir. Graça não é o oposto de esforço. Eu posso me esforçar? Devo? Devo. Mas eu nunca vou merecer. Quem merece é quem me carrega. Quem merece é o mestre que me carrega na jornada do discipulado. Por isso eu encontro descanso. Porque quando na vida do discipulado, vocês vão continuar a vida do discipulado, você falhar, tem um braço carregando junto contigo e fala, eu vou te levar comigo. 2 homens subiram no templo. Um era fariseu, o outro pecador, publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais. Ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo este publicano, não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo, Jesus fala, esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Vocês estão cansados, enfastiados do peso da religião? Vão até Cristo. Vão até Cristo, vão até o Mestre. O Mestre está disponível, aberto, com o braço aberto para carregar a gente. E ele diz assim, andem comigo, vocês vão recuperar a vida. Tem gente aqui andando com Jesus precisando recuperar a vida. Serve na religião, está no jugo dos fariseus, mas não tem vida no coração, não tem alegria. Alguns estão precisando ir para Cristo para tirar os fardos e as cargas, para voltar a recuperar a vida, como discípulo de Jesus. E ele diz, caminhem, trabalhem comigo, observe como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado, mas vocês viram que é bem pesado. É a morte do eu, só que ele diz assim, mas aprendam de mim. Sejam meus companheiros, irão ver que meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
que vocês encontrem descanso para a alma de vocês na jornada do discipulado. Eu vou embora e vocês continuam como discípulos, eu vou ser discípulo lá em São Paulo. Vai ter luta espiritual, vai ter muita batalha, mas é o mestre que caminha ao seu lado, e ele carrega o jugo contigo, e o dele é feito de misericórdia. Nenhuma carga é pesada quando é carregada em amor. Nenhuma carga é pesada quando é levada por amor. Não é pesado? Não, é meu irmãozinho. Fica leve de carregar. Por isso a gente guarda a lei de Deus. Não para merecer amor, mas que somos muito amados. E a gente carrega essa lei por amor. E Ele ajuda a gente a carregar. Para aqueles que estão cansados, sobrecarregados de religião, vão até Cristo nessa manhã. Fala, Jesus, tira essas cargas de culpas que eu carrego. Tira essa carga de eu nunca achar que estou na régua certa. Tira essa carga de achar que eu nunca sou aceito por Ti. Que você se lembre do abraço gostoso que eu dei no menino. Qual é o nome dele? O Janjão. É um Janjão pequenininho, né? Geralmente fala Janjão, é um cara grande. O Jãozinho. Lembra do abraço que eu dei nele? Fala, Senhor, me abraça igual o pastor abraçou o Janjão. Para eu lembrar que meu jugo, meu fardo, minha carga está sendo aliviada pelo Teu amor.